O programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Eu já tô aqui com ela, nossa nutricionista, Edi Oliveira. Edi, seja bem-vinda. Doutor Me Consulta. Obrigada, eu que agradeço. E vamos para mais informações, né? Vamos, a gente não Saúde, cansa de trazer informação, né? De jeito nenhum. Acho que o que a gente aprende é para ser republicado, para a gente orientar a população. Isso é muito importante. Pois é, a Edi tá toda terça-feira com a gente aqui no programa, né? A gente fala sobre alimentação, sobre qualidade de vida, enfim. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo sabe, né? Ou não sabe. Porque ela pode ser mito ou verdade, não é isso, Edi? Ah, sim, verdade. Pode ser mito ou verdade. Olha, o que é verdade e o que é exagero quando o assunto é alimentação. Você que está sintonizado aqui com a gente, você também pode acompanhar a gente ao vivo pelo nosso site da FM Monte Roraima. Estamos ao vivo lá para você poder assistir a gente também. Edi, eu já começo te perguntando. Não, antes eu vou fazer uma breve introdução. Sim, faz. Né, para os nossos ouvintes, vamos lá? Você já ouviu alguém dizer que pão engorda, por exemplo? Que jejum emagrece? Que carboidrato à noite faz mal? Tem as pessoas se perguntam isso. E, será que é verdade? Será que é mito? A verdade é que, quando se trata de alimentação, quase todo mundo tem uma opinião, não é mesmo? 80% das pessoas já seguiram alguma recomendação nutricional que ouviram de amigos, de rede social, influenciadores, sem orientação profissional. É um número bem alarmante, né, Edi? Todo mundo quer ser nutricionista. Na verdade é essa. Eu vou te ser sincero. Isso é preocupante, né? Porque o que a gente vê? As pessoas retirando tudo da alimentação. Glúten faz mal, leite faz mal, pão faz mal. E a pessoa não vê o contexto, né, de tudo isso. Então a gente não vai fazer terrorismo nutricional nunca. Olha, mas essa coisa de a gente acompanhar nas redes sociais, isso é muito verdade. Sim. E eu vou confessar, Edi, eu já passei por isso. Quem já não passou por isso? Todo mundo já passou, não adianta. Porque tem gente, né, tem intestino preguiçoso, né? Faz isso. Não consegue ir no banheiro, faça isso. Aí olha só a receita. Perigo. Posso falar a receita? Pode. Eu vou estar influenciando meus ouvintes. Não, eu né? vou dizer que é mentira. Que não é assim. Olha só. Você tocou numa área que eu amo, que é intestino, que é gastroenterologia. Então... Pois então, escuta essa. Uhum. É um remédio natural pra tirar tudo que tem guardado ali há muito emagrecer, tempo. Né? E perder 5 quilos, assim, no estalar de dedos. Senhor Jesus amado. Presta atenção nessa receita. Uma colherzinha de chá, aquelas de café pequenininha, de bicarbonato de sódio. Puxa. Uma colherzinha daquelas de chá também de bicarbonato, mas de sal. Nossa. Ou seja, bicarbonato, sal, espremer o limão e água. E mexer e dar uma mornada na água e tomar aquilo. Em jejum, é? Em jejum. Meu Deus. Aí emagrece 5 quilos. Se fizer isso, Olha, não emagrece, mas que deu uma diarreia. Meu deu uma diarreia, Deus, viu? Isso é um perigo. E muito saiu grande. até a alma da pessoa. E aí ninguém falou de desbiose pra você, né? O que é que você fez no seu intestino, Eu sua sei que eu fiquei uma semana desse jeito aí, depois que eu tomei esse negócio. Sim. Nunca mais na minha vida eu vou fazer isso, eu prometo, Edi. Prometa mesmo, você prometa a sua saúde. Não façam isso em casa. Não gente. tem aquele comercial? Não façam isso em casa. Não façam isso em casa, por favor. Assim, é bom a gente falar isso, que as pessoas precisam entender que nós somos únicos. O que eu faço pra você, o que eu oriento pra você é totalmente diferente do que eu oriento pra outra pessoa. Nunca é igual. Nunca vai ser igual. Verdade. A gente precisa entender que a gente precisa cada dia mais personalizar a consulta, o atendimento, a maneira que a pessoa vai comer, entender que a comida, além da nutrição, tem os aspectos sociais, né, que envolve a comida, os aspectos também de memória que envolve a comida, tudo isso está envolvido na comida. Não é só
né? Não só chegar e você, eu vou emagrecer e eu quero... Gente, a gente perde peso, mas a gente fica doente. Tem aquele baixa dia que você se sente mais imunidade. inchado, que você tá ali normal. retendo um líquido a mais, um líquido a menos. Isso é do dia a dia da pessoa. Né? Exatamente. Eu reconheço, eu me desesperei, Gi. Eu me desesperei. Normal. Tá errado, Tá não faço errado. isso em casa, não farei mais também, tá? Prometo. Erradíssimo. Vamos então entrar no nosso Vamos, assunto? já entramos, mas vamos continuar. Olha, o que você considera o mito mais comum que ainda hoje prejudica o comportamento alimentar das pessoas, Edi? Pra mim, o mito mais comum é dizer que pão engorda, né? Então, assim, o pão, coitado, virou um vilão, né? Virou um vilão. E pra mim é o maior dos mitos, é esse dizer que pão engorda. Eu já vi aquele também, engorda ou não, o que engorda mais e o que engorda menos, né? Aí de um lado, pão ou ovo? O ovo, aí o pão pá. Né? Já é uma forma ali da pessoa dizer que o pão não pode, Não né? pode, já é. E aí a gente vai entender que o brasileiro, ele há de muitos anos, ele vem com o hábito de comer o pão de manhã, né? E você vai, diz um negócio desse lá na internet, lá nas redes sociais, a pessoa começa a tirar sem uma orientação e sente dor de cabeça e sente falta. Aí o que é que acontece depois? Quando vai comer, quer comer 4 pães. A gente sabe que Verdade o ovo é é o essa. alimento mais completo. Eu amo ovo. Agora, eu adoro ovo. Presta atenção nessa receita. Atenção, você comendo 5 ovos por dia é uma lipo natural. Gente, As isso pessoas é um absurdo. exageram. Isso é demais. Você vê Demais. cada coisa na internet. Isso, assim, são coisas que eu vi na internet, né? Que eu tô te falando. Então, a internet, ela é muito... É um ambiente de ninguém, né? Tá todo mundo ali levando informação que, às vezes, aquilo ali vai te fazer mal. Sim, tem que consultar, tem que ver as fontes, de onde é que saiu, né? Porque às vezes até os próprios estudos são em camundongos, então não é um estudo ainda que é em pessoas randomizadas. Até isso a gente, quando está estudando, quando estou estudando, a gente vai ver a fonte e como foi que se iniciou aquele estudo, né? Tá nessa fase ainda vai ter a outra fase. Então, para mim afirmar qualquer coisa, a gente tem que ter estudos falando sobre isso, Que né? comprovem, né? Que De fato. comprovem. O pão, especialmente o pão francês, ele costuma ser o primeiro alimento que as pessoas cortam quando querem emagrecer? Sim. Há embasamento por isso ou depende do contexto alimentar da pessoa? Não há embasamento, né? E o que eu sempre falo para meus pacientes é que não é o pão que engorda ele só, não é ele sozinho, É a quantidade, né? É a quantidade da comida do dia. Então, eu tô pensando num paciente que quer emagrecer, né? Porque tem várias funções. Ou então assim, eu vou tirar o miolo do pão porque o miolo... Tá vendo só a quantidade de mitos que a gente já falou até agora? Eu tiro agora? o miolo do pão porque eu não gosto do miolo do pão. Então, assim, você tem que saber o que é que você gosta. Mas, assim, o que é que eu digo para os meus pacientes? O que é que o nosso organismo não gosta? É da monotonia. Todo dia eu vou comer pão, manteiga e café de manhã. Então, o nosso organismo não precisa disso. Ele quer variabilidade. Ele quer que todo dia, para a gente poder variar. Um dia eu como um pão, um dia eu como, sei lá, uma tapioca. Num dia eu faço uma crepioca com ovo e uma goma. Eu coloco uma fruta. Olha, eu acompanho aí aveia. nas redes sociais, eu vejo o quanto é variada as tuas alimentações, né? Cozinha com a filha também, né? Ensino ela a cozinhar. Ensina desde cedo já a ter uma alimentação saudável, ela come né? de tudo. Ela come de tudo. Eu não restringo ela de nada, mas ela sabe o poder dos alimentos, né? Então, assim, é difícil no início a gente tirar? Mas a gente consegue fazer isso, né? Porque a gente, não tem tempo de passar um ovo, fazer ali uma crepioca e colocar uma mamão, uma aveia, comer. Aí no outro dia, tem pão, vou lá e como meu pão. Então, assim, eu como de tudo. Então, assim, o pão vai engordar quando você não tem uma dieta equilibrada, né? Aí ele vai, porque a pessoa, é isso que eu falei, a pessoa tira porque viu lá na rede social, mas quando ele tá com tanta vontade que quando ele vai comer, ele não come só um, ele quer comer 3 pães, 4 pães. E aí, somando com o dia todo que comeu, aí ele vai entrar no processo de engorda, como qualquer outro alimento. A gente sabe que o jejum intermitente está super em alta, né? Inclusive, tem uma pergunta sobre... Muitas pessoas praticam jejum hoje em dia intermitente por conta própria, né? Sem auxílio. Inclusive,
A gente vai falar sobre isso, né, na minha consulta. Vamos. Eu também queria fazer, a Edi falou, não, calma, não é assim que a banda toca. Não é. Você vai fazer o acompanhamento comigo primeiro, pra gente poder ver de que forma vai ser feito. Eu acho que a primeira coisa do jejum intermitente, ele tem que ser orientado. O que é que as pessoas estão fazendo? Uhum. Janta um certo horário e aí fica a noite toda, não toma café da manhã, às vezes vai almoçar. Primeiro que quebra o jejum de maneira errada, muitas vezes, né? Não quebra com comida de verdade, não sabe a quantidade da janela, porque você tem uma janela ali para você se alimentar, vai depender do tempo do jejum que você faz, né? E ali você precisa dar nutriente para o teu organismo. Porque se você também deixa o teu organismo sem vitaminas, sem minerais, sem antioxidantes, você não está produzindo esse emagrecimento saudável. Uhum. Então a gente precisa dessa janela, comer bem e saber as quantidades que comer. E não fazer jejum todo dia, que as pessoas estão fazendo todo dia. Então ali a gente tem desregulação hormonal, porque é todo dia. É uma estratégia? É. Pode ser colocada? Pode. E outro agravante, tem gente que não consegue fazer jejum, por quê? Porque quando ele termina o jejum, ele quer comer tudo o que ele não comeu. Então a gente está ali causando uma compulsão, podemos causar uma compulsão alimentar na pessoa. Então a gente tem que ter cuidado. É como se a pessoa estivesse presa, Sim, privada de qualquer sim. tipo de alimentação. Então tem gente que não é, que assim, por isso que precisa de uma avaliação, entendeu? Não é de uma hora para outra que você vai fazer jejum numa pessoa. Então, para mim fazer um jejum numa pessoa, eu tenho que fazer outras estratégias até chegar e ela falar, eu quero fazer um jejum. E aí a gente vai colocar na semana, durante 2 dias, né? E outra coisa, o jejum, porque muita gente faz o jejum porque às vezes é para emagrecimento, às vezes eu ouvi falar que ele é bom para a saúde. É porque tem uns estudos que falam que o jejum, mas a gente chama de jejum fisiológico, que até 12 horas você consegue fazer a autofagia das nossas células. As células que não, vamos pensar assim, que não servem mais, que precisa ser recaptada e ser eliminada. O jejum de 12 horas, aquele que você faz, sei lá, janta 7 horas e só vai tomar café 7 Tem pessoas que horas. fazem jejum de 24 Pois horas. Isso aí, cara, e sem orientação. É um perigo. Você causar primeira coisa, vai um desequilíbrio hormonal. Né? Vai desidratar. Não, que no jejum você pode tomar água, chá. Mas tem gente que nem água bebe. Sério. Isso não, já é demais. Aí já é o fim. Então você tá indo no caminho, essa pessoa tá indo no caminho do adoecimento. Já é. É complicado, né? Edi, existe mesmo diferença entre açúcar do doce industrializado e o açúcar presente nas frutas? Porque tantas pessoas acreditam que a fruta engorda. Então, é porque eu ouvi falar que suco de fruta engorda. Tem mas frutose. mas por quê? Porque quando a gente fala, quando as pessoas falam isso, tá pensando naquele suco de caixinha, gente, que não, ali a gente tem açúcar, né? E um saborizador de fruta. Ou então, e outra coisa, o açúcar da fruta, vamos entender uma coisa, quando você consome a fruta, você não está consumindo só a frutose, você está consumindo as fibras daquela fruta. Vamos pensar numa laranja, né? Você vai consumir uma laranja por inteiro, que vai ter outros nutrientes que não seja só a frutose. Então, como você vai comer essa fruta é que é importante, né? E lógico que tem total diferença quando você pensa no açúcar de um processado e de um açúcar de uma fruta que você vai consumir a fruta. Eu sempre falo, né, para o meu paciente, prefira comer a fruta do que tomar o suco. Porque quando você consome só aquele suco que você retirou todas as fibras, ali você está consumindo, né, uma boa quantidade de açúcar. Mas pode, onde é que você vai colocar isso? Então, você vai tomar ele sozinho ao vento, aí é complicado. Então, a gente precisa acrescentar o que é ali? Uma proteína. Então, colocar esse suco na hora de um lanche, da tarde, colocar esse suco ou no jantar, ou no almoço, né? É mito essa história de não poder consumir nada com líquido, mas assim, tem que ter quantidade, mas a preferência, se você me perguntar, é você consumir a fruta. Porque você está consumindo tudo que ela tem de mais importante para o nosso organismo. Nutrientes, antioxidantes, minerais, o que ela vier, a manga, o que tiver, consuma ela por inteiro. Evite, né,
for pensar, evite o suco. Porque você ali, você tirou tudo, ficou só a frutose. Mais Isso. nada. Olha, eu quero mandar um alô especial para Dores, Vicente Cavalcante, que está com a gente aqui na sintonia do programa. Quero mandar também um alô especial. Deixa eu ver aqui. Quero mandar um alô pro Rafael também, que está com a gente aqui na sintonia. Deixa eu ver quem mais está aqui também. Olha, mensagem do Rio de Janeiro. Olá, boa tarde. Meu nome é Sabrina, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E gostaria de pedir uma música. Vem me socorrer, do cantor Jefferson Araújo. A gente vai tocar, tá bom, Rodrigo? Daqui a pouco pra ela. Obrigado pela sintonia, Sabrina. De longe curtindo a gente. Saudade do Rio de Janeiro. Tá vendo só? Sintonia interestadual. Mas aqui, participações agora com a Edi. Tem pessoas que estão perguntando sobre o tema, Edi. A Carla, do São Francisco, sempre me disseram que comer banana à noite faz ganhar peso. Isso tem alguma lógica ou é mais um mito que assusta a necessidade? É um mito grande. Banana não vai te engordar se ela estiver dentro do seu plano alimentar. Quantas gramas tem uma banana, Edi? Depende da banana, mas uma menor, 40 gramas. Assim, porque depende da Sim, banana prata. claro. Aí você vê o tamanho. A média, umas 40 gramas. Olha Vai ter aí. 75 calorias. Onde é que 75... Calorias, desculpa a pergunta. onde Calorias, é né? que 75 calorias vai engordar você? Depende. Gente, o engordar e é pensar também na proporção de massa gordurosa que a gente tem, né? Então, esse engordar aí de produção de massa, de gordura, é um contexto do dia todo. É o que você consome no dia todo. Não é só ali à noite a banana, né? Então, as pessoas também têm mania até de tirar os carboidratos da noite porque diz que engorda, né? Olha aí. Então, a gente não... Isso tudo é mito. O Rômulo, lá do Pintolândia. Estou indo para a academia e me sinto pressionado a tomar suplemento logo depois do treino. Isso é obrigatório para ter resultado? Não. Se você tiver uma dieta balanceada, onde você esteja bem calculada ali a sua proteína, o seu carboidrato, o seu lipídio, você não vai precisar ser obrigada a tomar suplemento. Outra coisa é que a gente já sabe que, por exemplo, você tem que bater a proteína do dia todo. Porque as pessoas acham que tem que logo em seguida, né, consumir ali o whey ou qualquer outra coisa. Não é obrigado. Você consegue... Entenda que, por exemplo, pensando em academia, quando eles falam de suplemento, a maioria pensa no whey, né? Então, ali, o whey, ele nada mais é do que uma proteína que nos ajuda a bater a meta daquela proteína daquela pessoa. Principalmente uma pessoa que tem um treino muito pesado, que ele vai precisar de um aumento proteico muito grande, que a proteína, ela dá saciedade rápido. Então, às vezes, a pessoa não consegue comer na comida o dia todo aquela quantidade. Então, ele vem com uma estratégia para você colocar ali no seu lanche da tarde ou no seu jantar. Aí vai depender da quantidade e de calorias diárias que aquela pessoa precisa. Então, assim, você está começando a academia agora, faça seu treino bem feito, né? Se você quiser, dependendo do horário, não sentir problema, 2 horas antes ou 1 hora antes, fazer uma alimentação antes de ir, e depois você vai pensar no suplemento. Olha, a Juliane, do Tranqueiro Neves, tem ovários policísticos. Me falaram que preciso cortar todo tipo de carboidrato. Isso é mesmo necessário ou existe outro caminho? Não é cortar todos os carboidratos. Porque o ovário policístico, ele tem uma das características dele, se ela não se cuida, ela pode vir uma resistência insulínica. Então, o ovário policístico é uma doença hormonal, onde você tem um nível de testosterona um pouco mais elevado, tá? E ele está muito ligado à resistência insulínica. Uhum. Então, o que é que ela tem que fazer? Colocar carboidratos complexos nessa alimentação, colocar muitos antioxidantes, frutas, verduras, legumes, né? O que é que ela tinha que realmente tirar de cara, assim, que é uma dica? Retira os ultraprocessados, né? Tirar mesmo biscoito recheado, suquinho de caixa, tudo isso, porque além de ter essa grande quantidade de carboidrato, vai ter muita gordura, muito sal, muito produto químico, porque entender que é uma condição hormonal a SOP. Eu não sei se ela, principalmente se ela pensa em ter filho, aí que vai ter que trabalhar os antioxidantes nela. Então, coma comida de verdade. E quando a gente pensa em comida de verdade, aí você tem uma gama, né? Vegetais, frutas. E eu retirava de cara os ultraprocessados. Olha, o Pedro também, lá do Asa Branca, tem diabetes tipo 2 e vivo confuso
sobre o que posso comer. Edi, tem fruta que é mesmo perigosa para o diabético ou tudo depende da quantidade? Tem algumas frutas que têm um índice glicêmico maior, mas isso quer dizer que ele não possa comer. Qual é a nossa orientação, que os guidelines também falam da diabetes? O paciente precisa ter uma dieta normocalórica. Só que uma dica que eu dou para ele é toda vida que ele for comer... Isso é uma dúvida que não é só dele, porque tem tanto diabético que não sabe o que Sim, pode e o que não pode comer. O que ele tem que entender? Que toda vida que ele for consumir alguma coisa, algum carboidrato, consuma com a proteína. Eu vou dizer para ele, a manga ela tem um índice glicêmico alto, mas se ele comer sozinho, esse índice glicêmico ele vai ficar alto. Agora, se ele vai comer uma manga e ali perto tem uma castanha do lado, tem uma proteína, foi com ovo ali no café da manhã, onde a gente pode colocar esse ovo, essa manga, ok, não vai fazer mal nenhum. Agora, tem que saber a quantidade. Diabetes tipo 2, quantidade alimentar durante o dia, fazer atividade física, fazer musculação, porque músculo ele vai recrutar glicose desse músculo, desse fígado e vai ajudar. É medicação para diabetes tipo 2, é atividade física com esse ajuste alimentar. Tá vendo aí, Rômulo? Pedro, desculpa. Mais a última pra gente finalizar, a Juliane do Tancredo. Não, já falei dela. Quem tá faltando? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. A Eliane do 13, já fiz várias dietas que cortam tudo. E funcionam no começo, mas depois o peso volta e vem com mais fome e cansaço. Essas dietas da moda causam efeito rebote? Com certeza. Imagine, porque... Já falou tudo ela aqui, né? Volta tudo, né? Porque, na realidade, existe diferença entre restrição alimentar e déficit calórico. Então, quando você faz restrição alimentar, você está retirando alimentos. Então ela deixou de comer fruta, talvez deixou de comer algum tipo de vegetal, ficou só naquela folhinha, naquela comidazinha pouquinha. E ali você acaba depletando o teu corpo. E na realidade, quando você diz assim, bota na cabeça que você vai fazer uma dieta com dia e hora para acabar, quando no dia que acabar, você vai querer comer tudo que você não comia antes. Então, assim, o que a gente fala... Mas tá faltando um pouco de foco aí também, né? É mudança de estilo de vida. Não é dieta para emagrecimento com restrição. Então, quando a gente pega um paciente assim, a gente vai fazer um déficit calórico, que ela nem vai sentir fome. Né? Eu vou fazer o déficit dentro da alimentação dela, do plano, e ela nem vai saber, nem vai sentir essa fome toda, porque ela está comendo os nutrientes que ela precisa. Então a gente tem que entender que a gente precisa de nutriente, antioxidante, para a gente viver bem, fazer nossas atividades e ter saúde. É a mesma coisa de você tomar essas injeções, como é que chama? Esses medicamentos da moda, e não ter um acompanhamento nutricional. No dia que você parar, efeito rebote. Olha, a gente vai finalizar então aqui com a Edith. Muito obrigado. Semana que vem estamos de volta, né? Trazendo mais temas. Nem dá pra gente ler todo mundo, graças a Deus, mas pelo menos a gente deu uma ajuda, né? Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem, tá bom? Aqui pra Edith. A gente vai curtir uma música e eu já volto pra finalizar. É rápido.